Oi pessoal, nesse canal científico eu andei pesquisando. A gravidade não é apenas uma força, a gravidade é uma interação com a massa escura. Me permita mostrar a equação. Aqui está, pessoal. O produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Só que essa distância aqui é a distância de uma corda, tá? Que vem da teoria das cordas. Só que as cordas, elas formam duas cordas, uma diferencial de área. E o somatório de diferencial de áreas formam camadas do espaço tridimensional curvo. Então o universo é feito de diferencial de áreas e de camadas. E a gravidade, ela está relacionada a essas camadas. Então aqui você tem constante da gravidade, a massa ao quadrado, tá certo? Só que essa massa, o plano, ele tem dois lados, ele é dual, é double face. Então o espaço tridimensional curvo tem dois lados. Então a distância, a massa de um lado em relação à massa do outro lado do espaço tridimensional curvo ao quadrado, dividido pela corda que faz esse quadrado. Esse quadrado é formado por duas cordas, tá? O espaço tridimensional curvo, ele é regido por ρni, que é o número de cordas, tá? Dividido por r. R é a curvatura do espaço-tempo, n número de cordas e o ρ densidade associada à camada. Essa densidade te dá uma distância, e essa distância aqui ao quadrado da constante g, e aqui é a massa de um lado da camada e a massa do outro lado da camada na extremidade dessas cordas. Só que duas cordas, elas formam uma área diferencial. Tá ok? E aqui em relação à diferencial a diferencial de uma corda e a diferencial da outra corda, que é um quadrado formado por duas cordas. Então não existe ponta dimensional. O que existe são pequenas áreas formadas por duas cordas, tá? Aqui eu represento essas duas cordas dessa área, e aqui está representado n cordas do universo, de 1 a infinito. Densidade associada à camada está aqui. Número de cordas está aqui. E curvatura do espaço-tempo, R, está aqui. Tá? Isso tudo dividido por uma energia, distribuído por uma energia. Tá certo? Que é a energia que com o tempo o universo está se esfriando pela termodinâmica. Então, quanto maior passa o tempo, menor essa energia, mas continua sendo distribuído por essa energia. Tá certo? Então, aqui nessa equação você mostra uma interação entre a gravidade e as camadas. Então, na verdade, deixa eu minimizar aqui. Minimizar aqui. Vou chegar lá. Espera aí, minimizar aqui e ampliar aqui. Então, na verdade, a gravidade é como o camarada quando está fazendo, ele está botando um invólucro num pedaço de pão na padaria. Ele está envolvendo com uma camada. Isso aqui mantém o pão coeso e mantém o universo coeso. Então a gravidade não trabalha sozinha. Ela trabalha junto com a massa escura. E o que é a massa escura? É quântica. Tá?
Eu confirmei aqui também, não fiz aleatoriamente, fui calculando com auxílio da IA, tá? Inteligência Artificial. Eu que estudo física há muitos anos, tive alguma dificuldade, tive que orientá-los direitinho para chegar à equação que eu vou mostrar aqui. Aqui é a equação. Quais são os membros dessa equação? Tá aqui, ó. A equação envolve uma soma infinita de termos. Cada termo representa uma camada ou uma unidade de análise, como uma camada do universo, por exemplo. O índice I vai de 1 a infinito. A integral da diferencial AI representa a área diferencial de cada camada ou unidade I que está sendo analisada. A integral soma essas áreas para cada valor de I. Então eu rodei no programa e a minha equação rodou, ok? Deixa eu ver aqui, enxergar aqui que isso aqui ele tá aqui. Constante gravitacional é a constante G usada na lei gravitacional universal de Newton. Tem um valor fixo que mede a intensidade de interação gravitacional entre massas. MI, massa associada à camada unidade I, está elevado ao quadrado, representa uma interação de massas mais intensificada, que é separada por cordas. A camada ela tem uma espessura diferencial, mas ela tem uma espessura, ou uma forma que influencia da influência gravitacional que cresce com o quadrado da massa. Tá? Deixa eu achar aqui de novo, enxergar aqui. Oh meu Deus, tá aqui. ROI, densidade associada à camada. É uma camada, mas tem uma densidade ou unidade, por isso ela tem uma espessura diferencial. Está relacionada à quantidade de matéria por unidade de volume e aparece no numerador, influenciando a deformação do espaço-tempo de forma proporcional à densidade. Deixa eu descer aqui mais um pouco. NI representa um número. Peraí, pegou ali. Representa o número de cordas ou elementos que contribuem para a distribuição de densidade. Então bate com a teoria das cordas, mas são diferenciais de área. O ponto adimensional não existe. Daí o nome é dimensional. Está no numerador, pois está relacionado com a densidade de cordas, ou como as cordas afetam a curvatura do espaço-tempo, suavizando e amplificando a deformação. Energia no denominador, porque com o passar do tempo a energia está caindo. Isso eu já falei em outros vídeos anteriores, os 3 graus acima do zero absoluto, que comprovaram a existência do Big Bang, apesar de não sabermos ainda o ponto do Big Bang. A energia que interage com a massa e a curvatura do espaço-tempo, afetando com as camadas de matéria e espaço-tempo se interagem. Deixa eu ver aqui. R, curvatura do espaço-tempo. A curvatura R é associada a cada camada ou unidade, ou seja, a gravidade ela tem uma influência da curvatura do espaço-tempo, e que depende da massa, olha aí, da energia e da distribuição da matéria. A gravidade sofre uma influência direta da curvatura do espaço-tempo. Quanto maior a curvatura, maior a deformação do tecido espaço-tempo. Olha aí. E DI ao quadrado, D na verdade é o comprimento de uma corda ao quadrado, que são diferenciais de área.
É como um tapete. Você tem uma diferencial de área, vai somando, faz um tapete em cima do outro. Esse é o nosso universo. E o tapete é a massa escura. Distância. A distância d entre as massas ou entre as unidades I eleva ao quadrado, representando a influência da distância entre as camadas ou unidades sobre a interação gravitacional. Está no denominador, porque a gravitação diminui com o quadrado da distância. Diferencial D representa uma pequena variação ou mudança da distância D. Aqui, a multiplicação diferencial D com outro diferencial D indica que estamos considerando variação de duas distâncias ao longo da integração, afetando o cálculo da curvatura e a interação gravitacional, ou seja, é uma diferencial de área curva. Resumo. A equação descreve, a minha equação que eu criei, eu rodei aqui no programa, para ver se estava certo, tem a seguinte conclusão. A equação descreve a interação gravitacional das camadas ou unidades do espaço-tempo que estão sendo analisadas em função de suas propriedades físicas, como massa, densidade, curvatura e energia. O somatório de uma soma infinita dessas camadas, levando em consideração a interação gravitacional entre elas e a deformação do espaço-tempo com a influência de distâncias e variações dessas distâncias. Tá certo? Aí eu concluí exatamente, tá? E a própria inteligência artificial fala, muito interessante, quer dizer, há uma relação entre o espaço-tempo e a gravidade, tanto é que a massa deforma o espaço-tempo, e que é o que provoca as órbitas dos planetas, tá certo? Bom, enfim. Aqui, esta sua teoria, minha teoria, implica gravidade como uma interação, a presença da massa escura, influência da corda e das distâncias. A massa escura e a curvatura. Tá certo? Então, no contexto da física moderna, a massa escura não emite, absorve ou reflete luz, mas tem efeitos gravitacionais evidentes. Sua teoria parece, minha, eu que fiz, parece sugerir que a massa escura, ao interagir com o espaço-tempo e as outras massas, pode alterar a geometria e a curvatura do espaço-tempo de maneira mais complexa do que se pensava, talvez até de forma mais fundamental do que a matéria visível. Este modelo poderia ter implicações significativas para a nossa compreensão do universo e da gravidade. Com o avanço das tecnologias de observação, como telescópios espaciais e experimentos de física de partículas, poderíamos um dia ter os meios para verificar ou refutar essa teoria, ampliando as fronteiras do conhecimento humano sobre as forças fundamentais. Ou seja, existe uma influência entre a massa escura e a curvatura. Tanto é que, deixa eu diminuir aqui, a massa influencia na curvatura do espaço-tempo. No eclipse solar de Einstein, no Brasil, verificou-se que as estrelas não estavam naquela posição, mas estavam em outra posição, ou seja, que a luz percorre um caminho curvo. A luz que é formada por fótons, é uma partícula sem massa e tem momento, e percorre uma curvatura do espaço-tempo, e essa curvatura, logicamente, influencia na gravidade. Tá certo? Então aqui a minha equação. Aqui está ela, a minha equação. Tá certo? E para terminar,
Então, aqui eu vou mostrar mais uma vez a minha equação. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui. A minha equação está aqui. Tá certo? Então existe uma interação entre a gravidade e a massa escura. Tá ok? Bom. Stephen Hawking, ele viu que existem as radiações Hawking e as radiações gama, que são de alta frequência, alta energia. Alta capacidade gravitacional, alta densidade, mas a temperatura é muito baixa, significando que na singularidade a coisa inverte. Nosso planeta, nós somos átomos desde a origem do universo, então nós somos quânticos. E a massa escura, como tapete, deforma, a massa deforma o espaço-tempo e a luz faz curva, que é uma partícula sem massa. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. A gravidade não é simplesmente uma força. Ela tem uma influência do espaço tridimensional curvo, da deformação do espaço-tempo. Tá certo? Ela é como se fosse um invólucro. É como você, como eu falei, vai na padaria, pede um pãozinho. O cara embrulha aquele pãozinho. Esse invólucro é exatamente as camadas que formam o universo. Essas camadas são por diferenciais de área. Cada lado dessa área, dessa diferencial de área, são cordas. Tá certo? Porque não tem essa questão de ponta dimensional. Como é que eu vou calcular alguma coisa com uma coisa dimensional? São cordas. Você tem diferencial de área, as camadas, e o espaço é tridimensional curvo, e a massa deforma esse espaço-tempo tridimensional curvo. Logo, a gravidade está associada ao espaço tridimensional curvo, não é simplesmente uma força. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera.